Galera, X-Men Evolution infelizmente terminou deixando um gancho para uma quinta temporada que nunca aconteceu, né? Eu sei que em algum momento da sua vida aí você já se perguntou como será que essa série terminou, pô. Você lembra? Eu sei que não. Mas fica tranquilo que agora eu vou te contar como foi que ela terminou, beleza? Vamos lá! Fala galera, eu sou o Victor e você tá aqui no canal do Nerd. X-Men Evolution foi marcante e fez parte da história de muita gente que eu sei, inclusive da sua que tá me assistindo, pô. Além de ser marcante, X-Men Evolution fez história na televisão brasileira, batendo recorde de audiência nas tardes do SBT. Mas apesar de todo mundo assistir esse desenho, quando ele era passado na televisão, os episódios eles ficavam vindo picados pra gente assistir, então não vinha numa ordem certa, né? Talvez por isso esse episódio final da série tenha se perdido aí no meio, entre esses outros episódios. Mas faz o seguinte, pega uma pipoca aí agora e se ajeita no sofá, porque agora eu vou te contar como foi que terminou esse último episódio de X-Men Evolution que foi tão marcante, né? Mas antes disso, sei que você tá curtindo aqui, então faz o seguinte, já deixa o like aí embaixo, além de estar ajudando a gente pra caramba aqui, você vai mostrar pro YouTube que você curte esse tipo de vídeo, beleza? Valeu! Bom galera, o último episódio de X-Men Evolution trouxe pra gente o vilão Apocalipse, um vilão conhecido pela galera que acompanhou as HQs dos X-Men lá nas antigas, né? Mas também não precisa ser nenhum expert no assunto pra saber quem é esse cara pesadíssimo, né? O último episódio de X-Men Evolution foi dividido em duas partes, trazendo pra nós o arco chamado de Ascensão Parte 1 e Parte 2. Depois de despertar da morte, o vilão Apocalipse começa a criar algumas cápsulas pelo mundo. Enquanto isso acontece, a Jean Grey e o Wolverine correm atrás do Mesmero para capturar esse inimigo dos X-Men, já que ele foi uma das pessoas responsáveis por despertar o Apocalipse do mundo dos mortos, né? Depois deles capturarem o Mesmero, a Jean vasculha a mente do cara e acaba descobrindo que ele foi abandonado pelo Apocalipse. Ele se recusa a acreditar nisso, acreditando que o Apocalipse ainda vai voltar para buscar ele, né? Pô, que inocência. Bom, o Xavier intima o Mesmero, que acaba sendo obrigado a revelar o que o Apocalipse quer, afinal, né? Aqui a gente já descobre que o objetivo do Apocalipse é ativar o Gene X em toda a Terra, tá? Em todo o planeta, fazendo assim a maioria dos seres humanos se transformarem em mutantes. Só que tem um probleminha aí. Quem não é mutante, quem não tem o Gene X no corpo, né? Além de não se transformar, vai acabar morrendo, galera. A gente sabe que os X-Men jamais iam deixar isso acontecer, né? Então, como o Mesmero se recusa a dar mais informações além dessas, o Charles ele é obrigado a invadir a mente do cara de uma vez para descobrir o que mais está por trás disso tudo. O Xavier então acaba descobrindo que tem 3 pirâmides que recebem o poder da esfinge do Apocalipse. Essas 3 pirâmides elas extraem o poder dele, fazendo ele aumentar o seu poder para seguir em frente com o seu plano maligno ali, né? Depois de saber disso, o Xavier entende que ele precisa confrontar, bater de frente com o Apocalipse e que só ele pode parar o vilão. Então ele prepara o jato dos X-Men para ir até o Apocalipse. Só que antes disso acontecer, nos episódios anteriores, a Mística e o Magneto já tinham tentado confrontar o Apocalipse ali, já tinham tentado entrar na porrada com ele, mas o resultado para eles não tinha sido bom, né? Nesse confronto eles acabaram morrendo. Por esse motivo então a Jean acaba ficando preocupada ali com o Xavier, com o professor, né? Supondo que ele ia ter o mesmo fim do Magneto e da Mística e que a cadeira de rodas ali ia ficar vazia. Então ela sugere ir com o professor, caso ele não consiga enfrentar o Apocalipse ali sozinho, né? Mas ele olha pra ela e diz que diferente do Magneto, ele não vai até o Apocalipse pra enfrentar ele, mas sim pra conversar. O Xavier ainda diz pra Jean que ela precisa ficar ali no instituto com os X-Men caso alguma coisa ruim aconteça com ele, né? Nessa hora, galera, é nítido pra gente que essa pode ser a última vez que a gente vê o professor Xavier. A Tempestade prepara o jato e então ela e o Xavier seguem viagem pra se encontrar com o Apocalipse. A cena então é cortada e é mostrado pra gente que o Apocalipse já conseguiu ativar sua esfinge. Enquanto ele faz isso, a Tempestade e o Charles chegam ao Egito pra falar com ele. Quando eles chegam lá, o Xavier resolve ativar o cérebro, né, que é aquele equipamento que faz os seus poderes aumentarem. E enquanto isso, os X-Men que ficaram na mansão assistem toda a ação pelo monitor do jato, que transmite tudo em tempo real. O Xavier tenta uma comunicação com o Apocalipse, que imediatamente recebe o comunicado e sai da esfinge para confrontar o Charles. O professor até tenta impedir os planos do Apocalipse, mas é como a gente já sabe, né, galera? Um vilão do nível do Apocalipse não ia se render facilmente pro Charles Xavier, né? O Apocalipse tira o Charles da cadeira de roda pra intimar o cara, e a Tempestade até tenta uma reação ali, que inclusive é bem sinistra de ver, mas mesmo tentando defender o professor, isso não termina bem. O cara simplesmente faz os dois desaparecerem completamente, os caras viram poeira na frente dos X-Men que assistem tudo. Depois disso, o Instituto Xavier recebe a visita de um outro cara também bem conhecido pela galera, o Nick Fury. Ele conversa com os X-Men dizendo que uma interferência deles agora indo atrás do Apocalipse para combater ele só ia piorar as coisas ao invés deles ajudarem. E eles não concordam muito com isso não, né? Até o Nick Fury mostrar pra eles que ele também estava vendo o que estava acontecendo e que ele ordenou a SHIELD a reativar os sentinelas para atacarem as pirâmides do Apocalipse. E bom, pareciam que as coisas iam bem, né? Mas só pareciam, tá? Tudo ia bem até o Apocalipse acabar com os sentinelas da SHIELD, decidindo invocar então os seus 4 cavaleiros para defender outras pirâmides que estavam sendo atacadas pelos outros sentinelas. E para nossa surpresa, esses 4 cavaleiros que o Apocalipse invoca são
Tempestade, Charles Xavier, Magneto e Mística. Os X-Men que estão na Mansão Xavier se assustam, assim como a gente que assiste o episódio. Isso porque a gente achava que esses 4 já tinham morrido, já tinham batido as botas, pô. Quando na verdade o Apocalipse fez a mente deles para eles se tornarem os seus servos. Só que é o seguinte, eles estão vivos, só que com uma aparência de muito mais poderosos do que antes. O Charles inclusive tá andando. Bom, os 4 montam numa espécie de cavalos alados e se teletransportam até as pirâmides que os sentinelas seguem atacando. Quando eles chegam lá, os sentinelas não dão nem pro cheiro, galera. Eles fracassam feio contra os mutantes evoluídos. O Nick Fury diz então que se os sentinelas não derem conta do serviço, não vai ter outro jeito senão deixar nas mãos dos mutantes para eles resolverem tudo isso como X-Men. O Wolverine logo resolve separar a equipe dos X-Men em 4 grupos para que cada equipe vá até uma pirâmide e enfrentar uma versão dos mutantes que estão evoluídos e tentem destruir as pirâmides juntos. Os X-Men precisam do máximo de mutantes para ajudarem eles nessa batalha, que como o Fera diz, é a batalha da vida deles. Então a Kitty vai até a Irmandade dos Mutantes para falar com o Avalanche e o resto da galera, mas ninguém ali está interessado em ajudar, exceto a filha do Magneto, a Wanda, a nossa feiticeira Escarlate, que aceita o convite na hora e sem pensar 2 vezes, parte para a guerra junto com eles. A cena corta para as equipes se dividindo e cada um entrando num jato da SHIELD para irem até o Egito, a China e o México. O Wolverine diz para a Vampira que ele tem uma missão especial para ela ali, diferente de todos os outros mutantes que estão ali com eles. E Vampira, você vem comigo. Eu tenho uma missão especial para você. Quando eles chegam nas pirâmides, os sentinelas já tinham sido todos esmagados, os bichos já tinham sido massacrados pelos 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas antes deles serem destruídos, eles conseguem derrubar os campos de força que protegiam aquelas pirâmides, deixando ali com livre ou fácil acesso para os X-Men. Como cada equipe foi para uma pirâmide enfrentar um dos cavaleiros, a equipe que chega na pirâmide do México, que é onde está o Magneto, são Kitty, Feiticeira Escarlate, Mancha Solar, Anjo e Destrutor. Já no Egito, onde tem o Professor Xavier, a equipe é Jean, Tabitha, Jimmy Madrox, que é o Múltiplo, Amara, que é a Magma, e o Colossus. Na China, que é onde está a Aurora, a Tempestade, os mutantes que chegam são o Fera, o Spike, o Bob, que é o Homem de Gelo, e o Berserker. E finalmente na Esfinge, onde estão a Mística e o Apocalipse aparecem por lá, Wolverine, Ciclope e Noturno. No Egito, a Jean até tenta convencer o professor de que ele não precisa estar ali, tentando entrar na mente do cara, Na China, o Spike tenta convencer a sua tia Aurora, a Tempestade, de que ela precisa de ajuda. E no México, a Wanda tenta convencer o seu pai a parar com toda aquela destruição que ele está fazendo e questiona ele por que dele tá fazendo tudo aquilo. Mas nenhuma dessas tentativas de entrar na mente desses mutantes, desses cavaleiros, funciona. Então o que acontece? A porrada come solta, galera. Enquanto os X-Men lutam para destruir as pirâmides, o Wolverine, o Ciclope e o Noturno entram na Esfinge, onde eles encontram a Mística. A luta entre eles não é nada equilibrada, já que a Mística está com seus poderes upados pelo Apocalipse. Enquanto eles lutam com a Mística do lado de dentro, em uma outra sala ali do lado, o Apocalipse inicia o seu plano para transformar as pessoas da Terra em mutantes. Ele envia as pontas das 3 pirâmides para o espaço e divide elas em várias outras partes, no intuito de cobrir a Terra toda e concluir o seu plano de ativar o Genesis nos seres humanos. Nesse meio tempo, são enviados pela SHIELD e os outros últimos 3 sentinelas para tentar acabar com essas pirâmides. O Fera explica para os X-Men que eles têm que destruir as pirâmides aqui na Terra para elas pararem de gerar poder para as outras menores que estão lá no espaço. Então, para ajudar os sentinelas, os mutantes têm que enfrentar os 4 cavaleiros do Apocalipse, não tem jeito, enquanto outros tentam destruir as pirâmides base. Então começa com a Jean tentando derrubar o professor usando o cérebro para enfrentar ele com poderes equivalentes. Na Esfinge, Ciclope e Noturno são derrubados pela Mística, enquanto o Wolverine, ainda de pé, tenta a todo custo vencer ela para entrar na sala onde está o Apocalipse. Já no México, o Magneto, depois de derrubar os mutantes, vai para o espaço para derrubar os sentinelas que estão tentando destruir as pirâmides. O Magneto completa sua tarefa no espaço e volta rapidinho para a Terra. Quando ele chega aqui, ele encontra sua filha, a Wanda, tentando destruir a pirâmide do México sozinha. O Magneto, ali possuído, tenta matar logo a sua filha, mas ela é salva pelo seu irmão, o Mercúrio. O Mercúrio e a Irmandade decidiram se juntar à luta dos X-Men, mas agora já não tinha muita serventia, porque o vilão Apocalipse já tinha iniciado o seu processo de mutação na Terra. Depois de iniciar esse processo, uma onda começa a cobrir a Terra, enquanto a porrada rola solta ali entre os X-Men e os Cavaleiros do Apocalipse. Bom, tudo parece perdido, até que o Wolverine diz pro Fera que eles ainda têm uma última cartada, a Vampira. Não desista ainda, temos uma última cartada. Nick Fury leva a Vampira junto com Sam e Dorian Leach para a Esfinge onde está o vilão. Dorian Leach é um garotinho que tem o poder de transformar os mutantes em pessoas comuns, retirando os poderes deles.
A vampira pega logo os poderes do garoto pra ela, vai até a esfinge junto com Sam, o bola de canhão, e quando chega lá dentro, ela usa os poderes pra derrubar a mística e tirar os poderes dela. A vampira e o Wolverine conseguem entrar na sala onde o Apocalipse tá, e junto eles acabam com os planos do vilão. A vampira usa os poderes que ela adquiriu do Dorian para desativar os poderes do Apocalipse e acabar com tudo aquilo. Depois que ela faz isso, os Cavaleiros do Apocalipse são desativados também, retirando deles aquele controle mental e fazendo eles voltarem a si novamente. Mas ainda dentro da Esfinge, o Apocalipse tenta lutar contra os heróis e vai com tudo pra cima da vampira. Mas quando ele faz isso, a vampira prende o cara dentro da câmara onde ele estava. O Wolverine aguenta as pontas segurando a câmera enquanto a vampira usa os seus poderes para reativar a energia da Esfinge. Enquanto o Wolverine e os outros X-Men fogem daquele lugar, a câmera do Apocalipse se desintegra totalmente no ar, deixando uma dúvida pra gente de onde ele teria ido. A vampira chega até a perguntar pro Wolverine, mas ele diz que talvez o Apocalipse tenha se perdido em algum lugar do tempo e que ele tá torcendo para que ele nunca mais volte. Pra onde foram? Eu não sei. Tomara que tenham se perdido nas brechas do tempo. Para nunca mais aparecer. Depois disso, os mutantes que estavam sob o controle do Apocalipse acordam, e aquelas pontas das pirâmides que estavam no céu retornam para a Terra se desfazendo também. E a galera toda se reúne ali na Mansão Xavier, onde o Charles agradece a todo mundo que lutou ali com eles. Ele diz que eles conseguiram reverter a catástrofe, mas não sem terem pago o preço. E mesmo assim, agora eles estão preparados para o futuro. O Charles diz também que ele viu o futuro dos mutantes enquanto estava na cabeça do Apocalipse, e conta que muitos desafios ainda aguardam eles. Mas, ao mesmo tempo, ele viu que muitos inimigos iam se tornar aliados dos X-Men, assim como é o caso do Magneto, né? E que, pelo contrário, aliados como a Jean Grey vão se tornar inimigos, mostrando para nós a Jean como a Fênix Negra ali. E além disso, o Charles também viu o futuro da Irmandade e dos seus X-Men, com todos eles reunidos ali juntos e bem mais fortes. E ainda uma versão dos Sentinelas mais evoluídos também. E apesar de tudo isso que ele viu, e apesar de toda a dificuldade que eles ainda vão enfrentar, eles vão fazer isso juntos. E o Xavier diz que tem muito orgulho de todos os seus X-Men. X-Men Evolution termina deixando pra gente alguns ganchos para uma quinta temporada. Só que é uma pena que essa quinta temporada não veio acontecer, né? Mas mesmo assim, a série teve um final legal, hein? A quinta temporada prometia um desenvolvimento maior dos personagens da série, novos personagens seriam adicionados e a Jean Grey finalmente, galera, ia se tornar a Fênix Negra que a gente tanto quis ver no desenho. Você gostaria de ter visto essa quinta temporada? Pô, eu gostaria pra caramba. Com relação ao público, os desenvolvedores da série já disseram que essa série dos X-Men, diferente da outra lá dos anos 90, tinha como objetivo atingir um público mais infanto-juvenil, e talvez por isso tenha funcionado tanto. Galera, o SBT foi esperto em passar essa série na hora do almoço, né? Em um horário estratégico, onde ele pegava grande parte do público que realmente ia consumir a série, que era a molecada ali que tava voltando da escola ou indo pra escola, né? Os adolescentes. Mas agora eu quero saber de você, que outra série você gostaria de ver aqui no canal? Como terminou, né? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber pra gente poder trazer aqui no canal pra você. Faz o seguinte, se você gosta desse formato de vídeo aqui, já senta o dedo no like aí embaixo e não se esquece também de se inscrever aqui, ativando o sininho pra receber todas as notificações dos nossos próximos vídeos aqui do canal, beleza? Tamo junto, galera. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!